penalidades por atraso na entrega de imóvel na planta. A segunda sessão do STJ fixou duas teses por meio do julgamento de recursos repetitivos sobre as penalidades em caso de atraso na entrega de imóveis. E aí eu separei para vocês os dois temas, então, as duas teses que derivaram desses julgamentos, para a gente ler e também comentar aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o tema 970. Vou ler para vocês. Tema 970 do STJ. Abre aspas. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecido em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com os lucros cessantes. Então, aqui no tema 970, a partir do julgamento então desses recursos repetitivos, o STJ entendeu com eficácia geral então que não é permitida, não é possível como regra a acumulação da cláusula penal com o pedido de indenização pelos lucros cessantes. Vamos entender isso melhor. Quando uma construtora extrapola o prazo de entrega do imóvel, indo inclusive além daqueles 180 dias de tolerância que a jurisprudência admite, se o seu contrato contiver essa previsão, ela passa a ter que indenizar o consumidor pelo atraso. E então, o consumidor ele tem duas possibilidades. Uma é verificar se o contrato dele prevê ali uma cláusula penal, uma multa por esse descumprimento, uma compensação por esse descumprimento. E a outra é pedir judicialmente o arbitramento de uma indenização pelos lucros cessantes para poder compensar os prejuízos apurados por esse atraso. Acontece que existem situações em que o contrato prevê esta cláusula penal, esta multa, e o consumidor, em sede judicial, pleiteia também, além da multa que está prevista no contrato, além daquela cláusula penal, os lucros cessantes. Normalmente, esses lucros cessantes são arbitrados judicialmente, tendo em vista o valor locatício daquele imóvel que o consumidor adquiriu. Então, o juiz determina uma perícia judicial para apurar o valor de mercado, a média de mercado de um aluguel mensal daquele imóvel. Apurado esse valor de aluguel, ele multiplica pelo número de meses que o atraso durou ou está durando para arbitrar uma indenização ali em sede de perdas e danos, né? Em sede de lucros cessantes. E aí a discussão é: poderia o consumidor pleitear estas duas formas de indenização? Ou seja, poderia pleitear a multa, a cláusula penal prevista no contrato, e também, de forma acumulada, somada, a indenização pelos lucros cessantes, pleiteando então esses dois critérios para indenizá-lo pelo atraso? O tema gerava muita controvérsia e aí o STJ então, finalmente, decidiu por meio daí, virou esse tema 970, que não é possível, que havendo ali o estabelecimento de uma cláusula penal no contrato, em princípio o consumidor deve se ater a esta previsão, não podendo cumular com a indenização por lucros cessantes. É claro, gente, que isso deve sofrer algumas ressalvas. Imagine que a construtora arbitre uma indenização pequenininha, uma multa, uma cláusula penal pequenininha no seu contrato, só para poder afastar ali uma indenização justa para o consumidor. Nesse caso, por óbvio, ele vai poder pleitear aí a complementação disso judicialmente, não é? Mas, em princípio, se a cláusula contratual ela é proporcional, ela é consentânea, não se admitiria acumulação com um pedido também de indenização pelos lucros cessantes, tendo em vista aí o valor de aluguel do imóvel, o número de meses que ele ficou desocupado. Vai aplicar para indenizar o critério que está no contrato, o percentual de indenização e a periodicidade que está previsto no contrato. Claro, como eu disse, sempre vendo a questão da proporcionalidade, da razoabilidade, do equilíbrio contratual. E aí o segundo tema, que também foi analisado pelo STJ com essa repercussão geral, em sede de recursos repetitivos, foi o tema que está lá no 971, tema 971. Abre aspas. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora incorporadora,
havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas, obrigações de fazer e dar, serão convertidas em dinheiro por arbitramento judicial. Vamos entender também este tema 971. Aqui, o STJ entendeu o seguinte: há situações concretas onde o contrato só prevê penalidades para o consumidor. Se o consumidor atrasar, se o consumidor não pagar, ele responde. Mas o mesmo contrato, ele silencia, ele omite quanto às responsabilidades do fornecedor. Ele não prevê nenhuma penalidade para o caso de o fornecedor não cumprir as suas obrigações, não entregar o imóvel no prazo, não entregar o imóvel nas condições especificadas. E aqui, gente, ao julgar então esse caso, o STJ, inclusive o ministro Luiz Felipe Salomão, no seu voto, faz a ressalva de que, apesar de existir uma tendência mundial de se equiparar as indenizações nesse caso, ou seja, se inverter a penalidade, pegar aquela penalidade que a construtora previu para o atraso do consumidor e aplicá-la também para o atraso da construtora, o ministro Luiz Felipe Salomão entendeu que este critério não pode ser aplicado sem a devida ponderação no caso concreto. Não se pode admitir uma inversão automática da penalidade, porque isso poderia gerar uma quebra de equidade e até mesmo permitir um enriquecimento ilícito do consumidor, a depender da multa que foi estabelecida, da cláusula penal que foi estabelecida pela construtora. Então, muitas vezes, o critério utilizado para se punir o atraso da construtora tem que ser diferente do critério para se punir um atraso do consumidor. E aí o STJ, então, o ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que, apesar dessa tendência mundial de uma paridade, de um equilíbrio por questões principiológicas e tudo mais, de se fazer uma tentativa de aquela multa que está prevista no contrato para o consumidor, então, se não tem previsão de uma multa para o fornecedor, se aplica para o fornecedor, o ministro Luiz Felipe Salomão falou, olha, não é bem por aí, a gente tem que analisar o caso concreto para ver se realmente eu posso fazer essa inversão pura e simplesmente, ou se diante do silêncio do contrato, da omissão do contrato, vai caber ao juiz mensurar qual seria a indenização cabível. Como que essa inversão seria feita, com quais ponderações aí essa inversão seria feita para se construir uma indenização para o consumidor consentânea com a realidade, para não gerar enriquecimento ilícito e tudo mais. Tá bom? É isso que ele está dizendo. E no final, o tema ainda deixa claro aqui que quando se tratar de obrigações heterogêneas, as obrigações de fazer e de dar, então, se não tem como aquela prestação ela ser cumprida em espécie, não tem como fazer, o consumidor não quer mais o imóvel, ou a construtora por algum fator não consegue entregar aquele imóvel, falta um documento específico, não tem como individualizar a matrícula, aí, nesse caso, a obrigação ela deve ser convertida em dinheiro mediante um arbitramento judicial. Vai caber, então, ao juiz fazer o arbitramento de qual a quantia para indenizar o descumprimento, né, para fazer as vezes daquela obrigação de fazer ou de dar que não teve como ser cumprida, tá bom? Então esses dois temas que foram aí fixados trouxeram soluções para esse assunto, que inclusive, gente, vou pedir minha equipe para passar aqui o roteiro que eu fiz, foram 4 casos específicos que foram utilizados como representativos dessa controvérsia. E aí são 4 ações movidas por consumidores em contratos de compra e venda e que tiveram essa questão de ausência de previsão de penalidade ou de acumulação de lucro cessante com cláusula penal. E eu separei esses 4 casos para quem tiver mais interesse em conhecer mais sobre isso. Anotem aí, o primeiro é o RESP 1.635.428, o segundo é o RESP 1.498.484, o terceiro é o RESP 1.614.721 e o quarto é o RESP 1.631.485.